Então, amados, eu inicio a palavra. Sempre Deus nos dá uma palavra que cura. Que a palavra de Deus é para nos curar. Neste culto de quarta-feira, que nós chamamos da quarta-feira de milagre. E eu sempre falo para os ouvintes, a igreja, que milagre, todo dia nós temos milagres, porque nós estamos vivos. E se nós estamos vivos, amado, é porque Deus tem um propósito em nossas vidas. Mas esse milagre diário de livramentos, tem também milagres que Deus está nos concedendo. Os milagres acontecem quando você busca o Senhor, quando você não se conforma, quando você denuncia o inferno. A igreja vai ter que aprender a denunciar o inferno. Você vai ver alguma coisa que está acontecendo na tua vida, uma coisa que está se perpetuando, que está se opondo, e você vai ter que denunciar. E foi o que o profeta Abacuque ele fez. Ele denunciou a opressão do inferno através das suas orações. O tema dessa palavra que eu curo, da palavra de hoje é: Deus tira o peso e libera o milagre. Deus está querendo tirar o peso para liberar o milagre. Mas é preciso que a igreja tome posse, porque Deus é o Deus de maravilha. Deus é o Deus maravilhoso. A palavra de Deus fala lá em Jó que Deus opera tantas maravilhas que não se pode contar. O livro de Jó é a coisa mais linda, porque com a permissão de Deus ele perdeu sim, mas foi com a permissão de Deus, porque ele tinha que aprender uma caminhada com Deus. Naquela caminhada ele aprendeu a confiar em Deus, ele aprendeu a reconhecer quando ele falou: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que meu Redentor vive. Quando ele falou: eu sei que tudo tu podes, e nenhum dos teus planos vão ser frustrados na minha vida. Estão entendendo? Então a gente está vendo alguma coisa que a gente não está gostando e você está de boca fechada. E não é só contigo não. É com o mundo, com a tua geração, com a tua família. E você acha aquilo bonitinho. Você se adequa à situação. Quando você vai ver, você também está oprimido. O texto lá em Abacuque, profeta Abacuque, livro do profeta Abacuque, capítulo 1, versículo 1, que diz assim: o peso que viu o profeta Abacuque. Deus está falando profundamente conosco nessa noite. A palavra introdutória foi: se alerta, porque Deus está fazendo algo tremendo em nossas vidas. Mas é preciso você glorificar, é preciso você reconhecer que você depende de Deus, que Ele é a sua suficiência, que o homem não tem coisa alguma se do céu não vier. Toda dádiva, todo dom perfeito vem dos céus, do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Abacuque viu um peso na situação que ele estava vivendo. Eu convido a igreja e convido quem ouvir essa mensagem a começar a refletir: o que é que você está vendo? Qual é o peso que você está vendo que você não está gostando? Qual é o peso que você não está gostando? Quando ele viu esse peso, foi uma profecia que o profeta Isaías, ele profetizou lá em Isaías 13:1, que tinha um peso de uma profecia contra a nação de Babilônia. Está entendendo? Amados, eu quero que os irmãos tragam a mente cativa. Foi o que a nossa pastora falou. Peça a Deus entendimento, amado.
Peça a Deus para tirar a cegueira dos olhos, para tirar a surdez do teu ouvido. Você tem que denunciar: Satanás, você não vai me cegar. Você não vai me fazer cego. Você não vai me fazer surdo com as verdades da palavra de Deus. E havia um peso de uma profecia, de uma sentença. É pesada por quê? Porque seria o que? Uma destruição. Eu vou um pouquinho lá para o início. Quando Deus falou ali para Abraão: eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Não foi um peso? Seria uma destruição. Sodoma e Gomorra. Seria uma destruição. Era um peso. Mas tinha um justo lá, que era Ló. E Abraão se levantou e denunciou: ó Deus, eu estou vendo o peso que vai acabar com Sodoma e Gomorra. Mas tem misericórdia, porque tem um justo lá com a família. E Abacuque aqui ele denunciou. Por quê? Por causa da iniquidade de Judá. Quem está no meio, respinga para ti. Preste atenção, amado. Os profetas profetizaram que a terra está cheia de crimes de sangue. Ezequiel profetizou há mais de 700 mil anos atrás. Sabe o que ele profetizou? Fazei cadeias. Porque a terra está cheia de crime de sangue. Só que tem que ele vivia ali, próximo àqueles crimes. E eu digo para os amados, no nosso dia, a terra está contaminada, tá ou não está? Está cheio de crime de sangue ou não está? Por mais que estão fazendo cadeias, não está dando conta. Mas você tem que se levantar e denunciar essa opressão do inferno, que esse peso está caindo sobre mim e sobre ti, estão entendendo? A gente está envolvido no contexto. A gente está vivendo. E Abacuque, ele falou: não é possível. E por que a situação piorou? Porque o próprio ali, Judá, a tribo de Judá, eles se corromperam. Amados, eles se lambuzaram no pecado. Mas eles não eram inocentes, porque Deus, desde o tempo de Moisés, instruiu com as leis, com os mandamentos, estatutos. E eles enfiaram o pé na jaca do pecado. Aí a situação ficou pior. Que eles sabiam que tinha um Deus. E eles se tornaram tão arrogantes que naquele tempo lá se cumpriu o que Timóteo falou. Que nos últimos dias os homens seriam arrogantes, amantes de si próprios, inimigo de Deus, tá entendendo? Ali tem uma relação ali que Timóteo falou. E lá naquele tempo já estava acontecendo isso. Segundo a visão do profeta Abacuque, eles estavam, além deles terem se deixado contaminar, eles começaram a oprimir os próprios irmãos. Entendeu uma coisa dessa? Quem é que nós estamos oprimindo por causa do nosso peso? Quem é que nós estamos oprimindo? Não, porque você fica frustrado e você quer jogar a carga em cima de uma pessoa que não tem nada a ver. Cadê o teu amor? E ali, Abacuque ficou mais consternado, que ele falou bem assim: os próprios que viviam em Judá pecaram deliberadamente. Haviam quebrado a aliança que Deus fez com Abraão, Moisés e Davi. Estes pecados requeriam maldições e julgamentos. Por isso que ele viu um peso. Mas o profeta percebeu o quanto a sociedade judaica se havia corrompido, o quanto o seu povo estava afastado do Senhor. Os judeus oprimiam uns aos outros
e refletiam uma sociedade em que os ricos e famosos tinham sucesso. Toda vez que eu falo sobre os judeus, eu falo que a gente não tem que julgar, porque a gente não tem diferença nenhuma. Continua com desobediência, continua também com a nossa arrogância, oprimindo as pessoas. Tem diferença não, amados. E Deus tem nos chamado como novo Israel de Deus. Mas o que é peso? Peso se define por força exercida sobre um corpo. É carga, é pressão exercida. É a qualidade de um corpo pesado. Amado, nesses últimos dias tem um peso no mundo espiritual, com um propósito de frustrar algo que está vindo à luz. O peso do mundo espiritual maligno rouba todas as nossas forças, causando um desgaste espiritual, mental e físico. Vocês já repararam que quando você já levanta com peso? Por isso que a gente tem que levantar já glorificando ao Senhor. Senhor, me renova. Senhor, estou aqui. Esteja comigo, a tua presença esteja comigo. E ele denunciou, porque quando chegou em Abacuque 1 e 2, ele falou bem assim: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei e não vai me ouvir. Estou gritando violência e não me salvará. Ele começou a denunciar, como eu falei. Gente, a gente está no meio dessa confusão. Se a gente não pedir misericórdia a Deus, a gente vai perecer, amados. Abacuque denunciou o inferno, a opressão que o estava atingindo também. Por que a gente vai ter que denunciar o inferno? O apóstolo Paulo escreveu na carta aos Efésios 5:11. Ele escreveu bem assim: e não sejais cúmplice nas obras infrutíferas das trevas, antes, pois, reprovai-as. Então você tem que falar: eu não estou aqui me compactuando com o peso da injustiça que estão fazendo contra o povo, as leis insanas, o roubo da viúva e do órfão. Você não pode olhar, você não pode ficar com cara de paisagem, amado. Você vai ter que clamar. Porque a palavra de Deus fala: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. É você clamando que Deus muda a história de uma nação. E como foi dito, a terra está contaminada. Isaías 24:5. A terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgride as leis, mudam o estatuto e quebram a aliança eterna. Coisa triste, né? Estão virando as costas para Deus. Aí hoje tem algumas perguntas para a igreja e para os ouvintes. Qual o peso que estás vendo em tua vida? Qual é o peso que você está vendo em tua vida? Qual o peso que estás sentindo? Qual o peso que está te sobrecarregando? O maior dos pesos que estão nos atingindo é o peso das maldições hereditárias. Amado, não aceitem. Não aceitem. Porque criança é indefesa. As maldições hereditárias vieram. Bisavô, tataravô. Os nossos pais. Tem pessoa que com a criança no ventre já oferecem. Eu acho um absurdo. Fazem contrato com Satanás. Se eu conseguir isso, o meu filho vai te servir, vai fazer, já entrega, mano, tá entendendo? E às vezes a gente já nasce com maldição hereditária de coisas que a gente nem sabe que nossos antepassados fizeram, de entrega, de pactos, de altares, de feitiçarias, de entregas. O peso das maldições hereditárias é o pecado da família, dos antepassados. Amados, denuncie. Que a gente saiba que a gente tem os laços consanguíneos do nosso pai e da nossa mãe.
Mas você tem que saber que em Cristo você é uma nova criatura. Você tem que saber que Deus é o nosso Pai Celestial. E isso quer dizer paternidade divina. Está acima do nosso Pai biológico, tá entendendo? Vocês têm que saber que você tem uma filiação em Cristo. Uma filiação em Cristo mais forte do que dos seus irmãos. Tá entendendo? E você tem que falar: eu tenho um novo DNA em Cristo. Eu tenho uma paternidade. Eu tenho uma filiação. Fora comigo, não. Eu não faço parte dessa geração contaminada. Denuncia e peça misericórdia para que eles se arrependam, para que eles se convertam, para que eles voltem e vejam que esse caminho de pacto com as trevas, Isaías falou, fazem contrato com o inferno e aliança com a morte. Eu fico boba. Pessoa fazendo aliança com a morte, pacto com o inferno. A gente sabe que tem pessoas que para evoluir, fazer alguma coisa, sabe que tem gente que faz pacto. Mas não sabe que a tua vida não termina aqui. Existe uma vida após a morte. E Deus vai perguntar: louco, hoje te pedirão a tua alma. Aí você está fazendo gracinha, achando que as coisas que o adversário te dá vão ser maiores do que aquelas que Deus tem para ti. Então denuncie as maldições hereditárias. Fala mesmo, sai peso de maldição hereditária. Tem que ficar em casa, você tem que aprender a orar, sai. Eu não quero carregar esse peso de maldições hereditárias. Na Epístola aos Romanos 5:15 está escrito: Jesus veio para libertar de toda a maldição do pecado. Você tem que crer que no nome de Jesus há poder. No sangue de Jesus há poder. Qual o peso que tu estás vendo de enfermidades? Para de se apropriar de enfermidade e falar: a minha diabetes, a minha pressão alta, meu avô morreu disso, minha avó... Gente, em nome de Jesus, está repreendido. Tira esse peso de enfermidade. Busca a palavra de Deus. Salmo 107:25. E enviou-lhes a sua palavra, e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Salmo 103, versículo 3. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, está entendendo? Você está sarado pela chaga de Cristo. Amado, não aceita que se perpetue em ti maldições hereditárias de enfermidade. É uma luta. É fácil, não. Jesus falou: o reino de Deus vai ser tomado por esposo. É todo dia falando: isso comigo não, Jesus. Eu não quero ter esse destino, eu não quero ter esse fim. Eu não faço parte dessa herança. Eu não faço parte dessa genealogia de derrota, de doença, de peso. Tira o peso! As pessoas estão cansadas, não estão mais lutando, achando: não, eles morreram, eu vou morrer em nome de Jesus. Qual é o peso que nós estamos carregando? Escassez? Miséria? Que já foi feita uma pesquisa. Famílias de pessoa muito pobre é uma derrota. É pobreza após pobreza. Família que tiveram assassinos, promiscuidade, é uma derrota um após o outro. Corta esse ciclo. Corta esse ciclo. Denuncie. Peça socorro ao Deus Todo-Poderoso. Quando essa escassez e miséria, o Salmo 105, versículo 37 está dizendo assim, então fez sair o seu povo com prata e ouro, e entre as suas tribos não havia um só inválido. Mas vamos entender? Como assim, pastora? É que quando Jesus te resgata, quando Jesus te liberta, quando Jesus te tira do império das trevas e te traz para a maravilhosa luz dele, você já vem com prata, você já vem com ouro, você não vem inválido, sabe por quê? Porque nós temos uma herança. Essa herança tirou o peso. Foi lá na cruz a herança. A nossa vida, a nossa salvação foi comprada.
com preço de sangue. Jesus deu a sua vida por nós. Então, você pode, no momento, nem adquirir coisas terrenas, mas você já vem para Jesus rico. Você já vem com uma herança de uma vida eterna, uma herança de salvação, uma herança de prosperidade. É para tomar posse, é para dizer. Por isso que a gente tem que ficar o tempo todinho falando, não, isso comigo não. Eu não quero isso. E o peso do cativeiro mental, vícios, prostituição. A gente tem que saber que é muito difícil mesmo. São bandejas, são assédios, são assim, facilidades. Mas Paulo escreveu na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5. Porque as armas da nossa luta, da nossa trajetória na terra não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortaleza, destruindo toda arrogância, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, tá entendendo? Para a gente ter uma vida livre de cativeiro mental, de vício, de prostituição, a gente vai ter que trazer a nossa mente cativa à obediência e vai ter que saber que você vai depender de Deus. Senhor, me socorre. Me tira desse cativeiro. Não deixa eu sucumbir sob essas bandejas do mundo. Porque nós não estamos lidando com coisas fáceis. Nós estamos falando que existe um mundo espiritual do mal, amados. As pessoas estão aí trazendo balela, trazendo heresia. Não existe. É real. Muito emboscada. Laço do passarinheiro. Não saia da sua casa sem ler o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi de Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro. Leia o Salmo 91. Não deixe de orar, e lê Efésios 6, do 10 ao 18. Quanto mais sejais fortalecido na força e no poder do Senhor, revestido de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme. Se a gente não se revestir com a armadura, o peso vai continuar na nossa vida. A gente que vai ter que denunciar. E é tanta emboscada. Quando eu estava preparada para vir para o culto, os irmãos estão vendo a minha roupa aqui, não tem nada que faça tropeçar. Ainda bem que a gente só vive orando. Quando eu estava descendo, que eu botei o pé na escada, eu não sei como, laço do passarinho, emboscado. Esse aqui, entrou aqui, você vê que não tem nada a ver. Entrou aqui, eu ia cair feio. Eu ia cair de cara. Ia ter fratura. Estão entendendo? O laço do passarinheiro. O mundo espiritual é vivo. Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus nos veio para dar vida e vida em abundância. Ele não quer que a gente fique livre do peso. Ele quer te fazer de escravo. E nós te chama de cavalo. E Deus te chama de sacerdócio real, de povo escolhido, propriedade exclusiva minha, nascido para reinar e governar. Não debocha de você, não te ameaça, não fica te colocando medo. O nosso Deus fala, eu te pego pela tua mão direita e falo, não temas porque eu estou contigo. Essa é a diferença do nosso Deus maravilhoso. Aleluia. Abacuque denunciou e Deus falou que o justo vive pela fé. E esse dia a gente vai ter que ter muita fé. Lembra da porção que Deus dividiu para nós? Porção é medida, é para multiplicar. E ele denunciou, e sabe o que aconteceu mais tarde? A impiedade ali, do povo que estava ali, que aproveitou, pecou. Os babilônios que estavam oprimindo foram derrotados pelo Império Persa. Foi Ciro que deu a liberdade. E aqueles que ficaram achando bonitinho, oprimindo seus próprios irmãos, foram parar no exílio. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus está dando a todas as instruções para a gente se livrar dos pesos que Satanás coloca na nossa vida. Mas se você virar as costas, se você não quiser, eu falo que cada decisão, cada escolha tem uma consequência. Deus é amor, mas é fogo consumidor.
Ele vai te perdoar, mas se você pisar na bola, vai ter uma consequência. Imagina você estar na frente. Deus hoje está dando aqui senhas para os ouvintes, para a gente não ficar com esse peso. Aí você está disperso. Ele está chamando aqui: atenta, meu povo! O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Não fique com peso. Aí você não está se atentando, sabe o que vai acontecer? A senha vai chamar, você não vai ouvir, você vai lá para trás da fila. Não é assim no banco, em qualquer lugar? Ai, meu Deus, quando a gente perde a nossa vez, a gente não presta atenção. Ué, chamou. Você tem que pegar outra senha. Se atente. A palavra de Deus fala: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está falando à igreja. Denuncie o teu peso. Não carregues peso. Receba o teu milagre da libertação. 1 João 1, 7, 9. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Há poder no nome de Jesus. Atos 4, 12. Não há salvação em nenhum outro, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos saber. Preste atenção, tudo é pelo nome de Jesus. Todo aquele que confessar o nome do Senhor será salvo. Há poder no nome de Jesus, é Ele que liberta. Hoje falaram para mim: aí meu filho vai batizar, ora eu falei assim: que bom que ele vai batizar. Aí a gente desagradar. Mas Deus te fala uma coisa: esse batismo não vai dar salvação e batismo não liberta nada. Eu falei assim: o que liberta é o sangue e o nome de Jesus. Aí eu falei: esse diabo que está assolando aí o teu filho, tem que colocar a mão na cabeça e tacar fogo para ele ser liberto. Não, tem hora que a gente tem que falar, porque as pessoas ficam numa pasmaceira achando que um batismo vai libertar um viciado. Amado, não vai. Tem que ser tratamento e propósito. E a pessoa já ouviu várias vezes: faça um propósito. Você precisa de cobertura. Amado, tem certo peso que a gente carrega, que a gente sozinho não vai conseguir. Faça propósito, se junte na Assembleia dos Santos. Aí eu falei: quantas vezes já foi falado para ti, mas você não ouve. Você quer fazer o que você quer. Aí vem com historinha de batismo. Eu não. A palavra é certa. Há poder no nome de Jesus. As orações terminam no nome de Jesus. O sangue precioso de Jesus é que nos liberta. É a remissão dos nossos pecados ali na cruz. Aleluia. Que essa palavra fale no teu coração. Não deixa morrer essa palavra. Abacuque denunciou ali que ele viu uma rede ali. Você que está cheio de peso aí, que não está denunciando, vou dar uma péssima notícia. Você está na rede de Satanás. Ele está só com anzol te aprisionando, te escravizando. Porque existe a rede do diabo que aprisiona você, te escraviza. E existe a rede de Jesus, que é o poder da multiplicação. Tem tanta abundância de multiplicação que a rede até se rompe. Primeira e segunda multiplicação dos pães. Vinde que vos farei pescadores de homens. É essa rede do bom pastor que ele quer que você fique no aprisco, guardado pelo bom pastor. Que Deus fale melhor em cada coração. Não deixe escapar essa mensagem. Compartilhe com amor. Sejamos semeadores da palavra de Deus. Graça e paz. Eu sou a pastora Sandra Brito, da Catedral Águas Profundas. Temos como pastora líder a pastora Sandra Lúcia Alves Figueiredo, que Deus tem levantado como líder e profeta das nações. Que Deus vos abençoe poderosamente, grandemente. Amém.